e A. Oi, som. E A. A. Oi, som. Aqui. Saúde a todos com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Logo após iremos cantar o hino 439, oração pela pátria. Senhor Deus nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Abençoa cada um de nós. Aqueles que não vão poder estar, toma direção na vida de cada um. Vá dando saúde. Abençoa aqueles que ainda vão chegar, traga-os em paz, livra de todo mal. Vá visitando todos os enfermos, toma direção na vida de cada um, ó Pai. E faz a tua vontade. Fica conosco nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com 439 do nosso cantor cristão. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor, que o meu Deus excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, por ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Iremos, como hoje é o dia da Bíblia, né, o segundo domingo do mês de dezembro, nós vamos ler aqui o livro de Salmo 119, e o versículo 105. E hoje também é o dia da família, né? Que Deus abençoe a cada família, né, da nossa igreja, do Brasil, né? Da nossa nação. Que Deus abençoe a cada um, né? Em nome de Jesus. Só o versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Vamos todos dizer junto esse versículo, Salmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Vamos ouvir o ministério feminino e logo após o ministério infantil. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém?
deixar aqui em Isaías 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Amém? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. As crianças. Vamos louvar. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados agora são
Ministério de Louvor. Oi, som. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos para ficar de pé, para juntos louvarmos e bendizermos o nome santo do Senhor. coração bater ao meu. Oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar, te amo, oh, te adoro, oh, me prostro.
Aleluia. Vamos continuar louvando e bendizendo ao nome santo do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de vencer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de vencer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Nós te damos graças, Senhor, por
porque Tu nos dás nos dar a certeza, Pai, de que estás conosco, Senhor, todos os dias de nossas vidas, Senhor, as Tuas misericórdias se renovam. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua fidelidade e a Tua bondade. Obrigada pela Tua companhia, Senhor. Obrigada pela Tua provisão. Obrigada, Jesus. Seja adorado, Senhor, no nosso meio. Seja exaltado, Senhor. A Ti seja dada a honra, glória e louvor para todo sempre. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia. Louvado seja o Seu nome. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Sim. A paz do Senhor Jesus a todos. Essa é a vida do cristão. É a cada dia vivendo, rompendo em fé. O Senhor nos dá graça, o Senhor é quem nos sustenta, é quem nos ajuda e é quem nos faz vencer. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento,
ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegou a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Nós vamos mais uma vez orar ao Senhor. E eu fiz um pedido de oração aqui a semana passada por um filho de um colega de trabalho, um motorista lá na empresa. O nome dele é Mávio, o nome do motorista. O bebezinho, eu não sei o nome da criança ainda, mas já faz, eu acredito que mais de 6 meses que o bebezinho nasceu e ainda não veio para casa. Passou uns dias, mais de meses, em Palmares. Eu acredito que ele foi transferido para Recife. E está lá. Alimenta-se e respira através, né, da sonda. Orem por ele, é uma luta. Orem pelo bebezinho para que Deus venha estar estendendo a sua mão poderosa e fazendo maravilhas na vida dele. Nós vamos orar também pela sobrinha da nossa irmã Cecília, Juliana, né? Orar pela sobrinha da nossa irmã, para que Deus esteja fazendo a obra. Ela passou por algum processo, algum procedimento, está fora do país, precisa voltar, mas precisa se recuperar. Oremos pela restauração. Os médicos dizem, pelo que os médicos falam, já aconteceu um milagre na vida dela. Deus é Deus de milagres. E nós vamos orar também pela amiga da nossa irmã, que nós oramos aqui domingo passado, né? A amiga daquela menina ali, Raquel. Sim, e Raquel, não a minha menina, Raquel é a menina de Sebastião. E oremos para que o Senhor continue restaurando a vida dela, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Deus, nós te louvamos por estar aqui nessa noite, Pai. Te louvamos, ó Deus, por teu amor por nós. Te louvamos porque a tua palavra diz que foi o Senhor que não apenas nos amou, mas nos amou, nos chamou e nos escolheu para a tua glória. Te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos que nós vivemos e as lutas também que nós passamos e estamos passando, as provações, mas certos de que o Senhor está presente, Pai. Graças te damos por essa noite, por poder estar aqui, por poder meditar na tua santa palavra. E oramos, ó Deus, pela vida daquela criança, daquele bebezinho, filho do nosso colega de trabalho, filho de Mávio. Que o Senhor, em nome de Jesus, que deu a ele, ó Pai, essa criança, e que é uma expectativa para os pais, que o Senhor esteja com graça e favor, manifestando o seu poder, para que eles possam ter, ó Deus, seu filho em casa, em nome de Jesus. Pai querido, dê forças àqueles que estão enfrentando essas lutas, esses dias difíceis. E oramos pela vida de Juliana, Senhor. Oramos, Pai, para que o Senhor também continue restaurando, restabelecendo a sua força, a sua saúde, Pai, para que ela possa voltar para a sua terra, para os seus, no nome de Jesus. Oramos, Pai, pela nossa amiga da nossa irmã Raquel. Que o Senhor Deus continue também restabelecendo a sua saúde, assim como dos nossos irmãos aqui na igreja, de gente que está aqui hoje à noite, gente que não pôde estar aqui hoje à noite, que está enfermo, está enfrentando, ó Deus, não somente problemas de saúde,
mas outros problemas mais. Que o Senhor, em nome de Jesus, traga restauração na vida de cada um. Nessa noite queremos dar-te graças, Senhor, por esse dia, que é um dia precioso, o dia da Bíblia, essa comemoração, mas dar-te graças, Senhor, também pela família. Em nome de Jesus, te agradecemos pela família. Colocamos a família diante do teu altar de oração, para que, ó Deus, a tua graça e o teu propósito se cumpra sobre a nossa família, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nós lemos o texto, irmãos, e o texto que a gente acabou de ler, se você fizer a leitura do texto sem observar, vai passar batida alguma coisa aí. Porque você vai observar que o texto diz que Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrem no barco e fossem adiante. Não esperassem por ele. Insistiu com os discípulos. Primeiro, a gente vê que parece que não era a ideia dos discípulos irem embora sem Jesus. Eles não queriam ir e deixar Jesus. Ou talvez não queriam mudar naquele momento para um outro lugar, para uma outra região. Mas Jesus insiste para que os discípulos deixem ele, entrem no barco e vão adiante. Enquanto, o texto diz, enquanto ele vai se despedir, ou despedir a multidão que está ali cercando ele. E os discípulos entram no barco, vão embora, conforme a insistência de Jesus, e ele, depois de ter dispensado a multidão, ele sobe sozinho para o monte e lá ele vai orar. Não, era dia ainda, mas quando ele foi para o monte, chega lá no monte e para orar, anoitece. Enquanto isso, os discípulos estão atravessando o mar. Jesus está orando e os discípulos estão atravessando o mar no barco. Aí acontece o seguinte, que alta madrugada, algumas versões vai dizer na quarta vigília da noite, enquanto o barco já estava distante da terra, do lugar de onde eles haviam partido, o texto vai dizer que Jesus vem andando sobre as águas. Mas o versículo 24 diz que o barco estava a considerável distância porque o vento o impelia, o vento soprava contra ele. Aqui não está exatamente dizendo isso, mas quando a gente vai chegando no final dessa leitura, a gente vai observar que enquanto esses discípulos estavam nesse barco, aconteceu uma tempestade, um temporal. Tanto é que você vai observar que quando Jesus vem andando sobre as águas, o texto vai na sequência dizer, quando Jesus vem na direção do barco, os discípulos observam e se assustam pensando que é um fantasma. Não posso dizer para vocês se procede, mas eu lembro que há muito tempo eu li algo que nessa época, não posso dizer que afirmar que é assim, mas eu li em um determinado momento em alguma fonte que nesse período, nessa época, há pessoas que acreditavam que se vissem um fantasma, que quem via um fantasma morria. E esse era o pavor dos discípulos. Imagina, numa tempestade, no mar, e de repente eles olham alguém vindo sobre as águas e eles pensam que é um fantasma. Não estou dizendo que isso realmente procede, mas eu já ouvi essa informação, li isso há muito tempo, uma fonte que falou sobre isso. Mas independente se alguém acreditava que vendo um fantasma morria, eu sei que o medo foi muito grande, porque o texto diz que eles gritaram. E a gente não está falando de criança, a gente está falando de adultos, de homens. E a maioria, aí você sabe que os discípulos de Jesus, que seguiam Jesus, eram o quê? Gente
que era acostumado com o mar, acostumado com o temporal, acostumado com noite. Não tinha problema, o pescador não tem esse problema com noite, né? E aí, mas eles se assustaram e gritaram de medo. É claro, Jesus fala e eles reconhecem que é Jesus. Não tenha medo, fiquem tranquilos, sosseguem sua alma, se tranquilizem. E aí, Pedro, que sempre se propõe a colocar a sua coragem, as suas ideias ou as suas intenções em risco, chega e diz para Jesus: olha, se é o Senhor, manda eu encontrar com o Senhor aí, e por sobre as águas. Eu não sei se você já parou para pensar isso. Eu, sinceramente, já ouvi várias vezes esse texto, já ouvi muitas vezes se pregar nesse texto, desde que eu chego na igreja, que eu escuto isso, que prega e que ouço pregações sobre isso. Mas, sinceramente, eu nunca parei, fiquei sentado pensando na minha vida, imaginando, por que foi que Pedro disse, deixa eu ir ter contigo? Qual era a intenção de Pedro? Qual era a ideia de Pedro? Andar sobre as águas para encontrar com Jesus. Todo mundo ficar no barco e somente ele ir sobre as águas. Se não parece isso, não estou dizendo que eu já disse, eu nunca parei, nunca fiquei sentado e meditando, pensando, para que Pedro botou na cabeça que somente ele, dentro daquele barco, tinha que encontrar e caminhar até onde Jesus estava por sobre as águas. Os outros ficar tudinho sentados dentro do barco, lá. Nunca parei, mas há uma ideia de que Pedro podia querer se exibir, se destacar. Imagina depois, Pedro dizendo para todo mundo, eu andei sobre as águas. Está na história, Pedro, o homem que andou sobre o mar. A pregação de hoje à noite, Pedro, irmão, pela fé, em nome de Jesus, andou sobre o mar. O que sabe é que Pedro falou para Jesus, e Jesus disse, vem. E Jesus chamou Pedro para vir. Mas o que eu falei no início foi que se a gente não ler esse texto, não prestar atenção, o que vai passar batido é a questão desse temporal, dessa tempestade. Porque quando Pedro começa a andar sobre as águas, segundo a ordem de Jesus, venha, segundo a palavra de Jesus, venha, Pedro começa a andar sobre as águas, o texto diz que ele começa a olhar o vento. Então, confirma-se mais uma vez a ideia daquilo que a gente, se não observa, passa batido na leitura. Confirma-se que o tempo não estava bom. O vento, Pedro não estava. O texto vai dizer que quando Pedro vai andando, ele reparou o vento e ficou com medo. Não era o vento natural, não era o vento normal. Era um vento de uma tempestade, era um vento de um tempo diferente, de um tempo difícil, de um tempo forte. E esse vento sopra e Pedro olha o vento. E ele cai em si. Está no mar, no meio de uma tempestade, fora do barco. Dentro do barco já não é bom, já não é seguro, já não é garantia nenhuma. E fora dele, pior ainda, caiu a ficha de Pedro. Ele se viu fora do barco, fora dos amigos, dos pescadores, dos companheiros que ajudavam a remar e a tirar água do barco quando o barco começava a encher numa tempestade assim para afundar. Ele agora se vê só no meio da água e o vento batendo nele, soprando forte. E aí Pedro vai ter medo, fica com medo. E mais uma vez, repete-se o que todos fizeram antes quando viram Jesus e não conheceram que era ele. Ele grita. Ele começa a gritar, pedindo socorro, pedindo ajuda ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala para ele, estende a mão, segura-o, porque ele vai afundar, e diz,
Homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Jesus nos chamou e Jesus fala conosco. Nessa caminhada com Jesus, Ele nos dá ordens. O Evangelho do Senhor é o Evangelho glorioso, boas novas de salvação, mas é um Evangelho de ordens, doutrinas, regras a serem obedecidas. Não é o Evangelho de eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, eu faço o que me dá vontade. O Evangelho é algo que é ouvir o Senhor, seguir a sua ordem. Os discípulos foram chamados pelo Senhor e agora estão numa praia, na margem do mar, vendo Jesus ser cercado por uma multidão, vendo Jesus fazer multiplicação, milagres, maravilhas. Mas chega um momento que Jesus olha para eles e diz assim: entrem no barco e sigam adiante. Eles não estão dispostos a fazer isso, mas o texto diz que Jesus insiste com eles para que eles entrem no barco e passem para o outro lado. Nosso problema é que, às vezes, nós nos acomodamos, nos acostumamos. Como crentes, a gente também cria manias, costumes, hábitos e se dá por satisfeito por isso. E a gente não percebe que a ordem de Jesus, às vezes, é para a gente avançar, é para a gente ir mais além, é para a gente fazer mais. E os discípulos ouviram: vá adiante, entre no barco, passem para o outro lado. Eles entram no barco e vão adiante. É uma ordem do Senhor Jesus. Jesus não mandou eles mergulharem no mar. Jesus mandou eles irem de barco. Jesus nunca manda ninguém sem que Ele não nos dê suporte, sem que Ele não nos dê segurança. A nossa caminhada só é insegura quando a gente se torna soberbo, deixa de obedecer o Senhor, que diz: entre no barco e siga adiante. E quando a gente acha que a gente já sabe muito e não quer mais ouvir a palavra, e a gente é crente, esse é o nosso problema. A gente é crente. Porque os problemas das epístolas de Paulo não é para incrédulos. Se você observar as epístolas do apóstolo Paulo, é tudo para crente. Quando Paulo começa a pregar em Atos dos Apóstolos, aí depois ele começa a escrever Romanos e vai por ali afora, é para crente. É tudo crente. E se você for observar, a gente chega lá em 1 Coríntios, que é Paulo dizendo assim: eu fico admirado com vocês. Uma igreja cheia de dons. Um povo que tem o Espírito Santo. Um povo que os dons afloram no meio da igreja. Um povo que é cheio de sabedoria de Deus. Um povo que conhece a palavra de Deus. Um povo que conhece o Deus verdadeiro e justo. E vocês apoiam. E vocês acatam. E vocês protegem. E vocês estão dando cobertura a gente que está se prostituindo dentro da igreja. Paulo está falando para quem? Para a igreja. Paulo diz gente que não era nem para vocês ter dentro da igreja, para você mandar embora. E vocês estão tratando dentro da igreja como se fosse... E ele dá nome, ele identifica, ele diz: tem um rapaz dentro da igreja que está tendo caso com a mulher do próprio pai. E vocês não percebem isso, e vocês não estão vendo isso, vocês acham normal. Essa pessoa era para ser expulsa de dentro da igreja. Isso é até um problema hoje, né? Falar nisso. Falar em que a igreja tem que lidar com situações e fazer isso.
Mas Paulo lida com a igreja, escreve a crentes. Então, o Senhor manda entrarmos no barco, dá-nos direção para onde a gente deve mudar, passar, seguir adiante. Mas a gente acha que a gente já sabe de tudo. E, de repente, a gente vê qualquer sinal, aparição de Jesus. Já tem prova, não é fantasma, não, é Jesus. Então, estou dentro. Pula fora do barco. Eu já sei quem é o Senhor. Se é Jesus, então eu vou ter um encontro, Senhor. Manda aí que eu vou. Jesus não tinha mandado ninguém sair do barco, apenas passar para o outro lado. Mas aí, talvez Pedro, em tudo aquilo que envolveu aquela situação, e não sei o sentimento do coração de Pedro realmente, mas acredito que Pedro nem se deu conta que estava em meio a uma tempestade, em meio a um tempo difícil. Há poucos meses atrás, pouco meses, coisa de 2 meses atrás, teve aqueles temporal dos Estados Unidos dá muito, né? Aquilo que está arrancando casa e desaba tudo. Teve até, eu vi um áudio, um vídeo do pastor Gesiel Gomes, que ele mora nos Estados Unidos hoje, né? É idoso já, né? É um pregador muito antigo, pentecostal, pastor Gesiel Gomes, e ele estava falando dias que antecediam a chegada do temporal, né? Porque estava previsto, e ele pedindo oração aos irmãos, e ele dizendo, disse que não vai passar aqui onde eu moro realmente, mas estava a passar em uma determinada região. Um povo já está também até acostumado com isso lá, não é diferente da gente aqui. É igual os países aí que tem terremoto todo dia a terra treme. O pessoal já está acostumado. Ou igual o pessoal do Líbano, né, que mora, por exemplo, em regiões como no Líbano, que vão dormir à noite escutando o pipoco das bombas, dos mísseis caindo ali por perto. Eles se habituaram a essa vida. Não quer dizer que é bom, mas eles já estão acostumados a ouvir essas coisas. Mas assim, dias depois da fala do pastor Gesiel Gomes, eu vi os vídeos do resultado depois que passou esse cataclisma, esse temporal lá, que não foi um terremoto, era um temporal, mas que fez uma devastação muito grande. Então, assim, o que a gente aprende, o que a gente entende, qual é a ideia que se dá quando a gente fala, por exemplo, que os discípulos estavam no meio do mar, em um barco, e em meio a uma tempestade. A ideia que você vai ter, a ideia que a gente tem, por exemplo, de uma tempestade. O que a gente deve fazer quando vem uma tempestade? Procurar se esconder dela. É a única coisa. Não tem como encarar, não tem como enfrentar uma tempestade. Por quê? Porque a gente não tem o controle. As pessoas buscam um lugar seguro, um abrigo, um lugar que possa estar fugindo ou, de alguma forma, se protegendo daquela situação. Então, a tempestade traz o quê? Traz descontrole. A situação fica fora do controle das pessoas. Os discípulos estavam em meio ao mar. Enquanto Jesus estava no monte orando, o versículo 24 diz que o barco já estava a considerável distância, fustigado pelas ondas. Não eram os discípulos remando, não eram os discípulos navegando, era o tempo, era o vento que levava o barco, as ondas que estavam mandando o barco naquela direção. Ou seja, a força, a ideia da tempestade é uma força contrária, superior, maior do que daquelas pessoas ou daqueles que estão enfrentando ou passando por ela. Então, além de ser uma situação onde a gente não tem um controle, é algo que a força é maior do que a nossa força.
E nos casos, como a gente falou, situações como agora há pouco na América e sempre os acontecimentos com relação a tempestades, é que quando se passa, não só tem perdas de casas, de bens, mas se perdem vidas, se perde pessoas, se perde familiares, entes queridos. Então, é algo que machuca, é algo que maltrata, é algo que pode matar. É maior do que a própria pessoa. A tempestade passa numa região, por exemplo, como a gente acabou de falar, e não quer saber se é o rico ou se é o pobre. A casa afetada é a de todos eles. As enchentes no sul, meses atrás, acabou, só para a gente ter uma ideia, não somente com casas. Uma referência, a loja daquele Luciano não sei de que, da Van, né? A loja da Van invadida, o quanto esse povo perdeu, o quanto pessoas perderam. Então, a tempestade, o temporal é maior, é algo maior do que você não respeita, mas destrói o que tem, invade a vida da pessoa, afunda o barco, derrota a vida de alguém, faz com que as pessoas percam o equilíbrio. Mas aí, nós aprendemos algumas coisas nesse texto. Talvez nós já tenhamos outras vezes falado aqui, mas como eu sempre digo, quando a gente vai pregar, a gente só está lembrando coisas que a gente já ouviu, outras vezes lendo ou meditando nesse mesmo texto. Uma das coisas que a gente aprende é que, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que é bom a gente estar sob a direção de Jesus. Se Jesus mandou entrar no barco e seguir a viagem, não se preocupe, as tempestades vão vir, vão acontecer, mas se Jesus mandou você ir, é porque Ele quer que você chegue do outro lado. A tempestade pode vir, pode se levantar, mas Ele fez você entrar no barco para você chegar do outro lado. Nós, às vezes, olhamos para situações na nossa casa, na nossa família, e a gente fica nessa situação com relação à referência de uma tempestade. Tem coisas que a gente não tem o controle. Tem coisas que parece que ficam maior, mais poderosos, mais fortes do que nós mesmos. Tem coisa que faz a gente se sentir desmotivado. Dá vontade de parar, às vezes. De parar, de estar insistindo, de lutar, de pelejar por aquilo. Só que se a gente voltar lá para a margem, lá para trás, lá para o começo, a gente vai ouvir a voz de Jesus dizendo assim: quando você entrar no barco, entre e siga. Você vai chegar do outro lado. Jesus não nos colocou aqui, Jesus não nos colocou em família para a gente perecer na caminhada. Ele nos colocou para a gente chegar do outro lado. Para a gente vencer, para a gente avançar para a glória dele. Mesmo diante de todas as adversidades, mesmo que no meio tenha alguém que não entendeu que o seguro é estar sob a ordem dele, no barco, e não precisa querer mais do que isso, é apenas obedecer a sua palavra. O problema é que a gente está querendo ouvir mais de Deus do que obedecer a Deus. Esse é o problema. Todo dia tem crente querendo ouvir uma palavra de Deus. Agora, obedecer a Deus, irmãos, é gente fugindo, é crente fugindo o tempo todo da obediência à palavra de Deus. A gente vai no caminho, eu não torço não, eu peço a Deus que não mande, em nome de Jesus, porque eu leio a palavra. Mas outro dia eu passei, ali em frente ao INSS, estava um homão bem grandão, dava uns 2 joelhos de tamanho, de altura, um homem bem grandão, e uma irmã bem magrinha assim, baixinha, e o homem no ouvido da mulher, eita, gritando, e a mulher chorando, eita Deus, Deus. Eu disse, Jesus. E a mulher chorando.
Aí tem gente assim, o pastor não crê que Deus... Eu creio, irmãos. É por isso que eu estou aqui, porque eu creio na sua palavra. Eu não creio numa coisa desnecessária. E estava um absurdo, e todo mundo parava. E o homem gritava no ouvido daquela mulher. Com certeza aquela mulher foi para casa dizendo, Deus falou comigo, Deus usou o varão hoje. Deus usou. Eu não sei se ela tinha lido a Bíblia naquele dia, mas se ela leu a Bíblia naquele dia, ela esqueceu do que ela leu e ia sair dizendo que o que Deus falou foi naquele momento com ela. Deus falou lá no início. Deus disse a Pedro e a todos os que estavam com ele, entre no barco e passe para o outro lado. Vá adiante. Ele não disse, vocês vão em paz, sossegadozinho, não vai ter... É tranquila a viagem. Ele não falou isso, só disse, vão, passem, entre no barco, siga para o outro lado. Por quê? Enquanto isso eu vou ficar aqui, porque eu tenho uma multidão para despedir. Jesus está dizendo, vocês seguem adiante, eu não deixo o povo só, eu vou falar com eles, eu vou abençoar eles, eu vou despedi-los, eu vou mandá-los de volta para a sua casa, mas eles vão na minha paz. Vocês sigam adiante. Ele despede a multidão. E Jesus não demora, porque ele vai para o monte orar, anoitece. O barco vai embora, longe, a vigília, quarta vigília da noite, madrugada dentro. O texto diz, há uma versão que diz que Jesus viu os discípulos lá no meio do mar. E aí ele vai, há uma tradução que diz que ele vai passar por eles. Ele vai passar por eles. Irmãos, se você está num barco, em meio a uma tempestade, e você tem a visão de Jesus, você está com todos os seus amigos no barco, você está com toda a sua família no barco, a tempestade está lá, o vento soprando, as ondas batendo no seu barco, você olha e ele diz, sou eu, não tenha medo. Aí você diz, é o Senhor, deixa aí contigo, Jesus. Irmãos, você tem uma família, você tem seus queridos com você no barco. Você está no barco que Jesus mandou você entrar. Você vai pular fora do barco. Eu vou contigo, Jesus. Jesus está passando. Há um texto que diz, há uma tradução que diz, Jesus está passando. E sabe o que é que a gente deve fazer? Jesus, vem aqui para o meu barco. Entra aqui no nosso barco, Jesus. Entra aqui, Senhor. Vem tomar conta do barco. A gente não tem o controle dele. A gente não está conseguindo comandá-lo. A gente não consegue direcionar. A gente não consegue resolver. Jesus, cuida da minha casa. Jesus, cuida da minha família. Jesus, cuida da minha vida. Jesus, cuida dos meus negócios. Mas Jesus, não quero estar só. Eu preciso da tua presença, eu preciso da tua companhia. Pedro não, Pedro queria ir com Jesus. E ele vai ao encontro de Jesus. Alguém pode até imaginar que atitude de fé de Pedro, hein? É o Senhor, eu vou encontrar com o Senhor. Só bastou ele sair do barco para observar que ele estava num ponto que não havia segurança para a vida dele. E aí ele já começa a duvidar. Jesus tem o tempo certo para resolver os problemas da nossa vida. Ele não nos mandou pular fora do barco. Ele não mandou desistirmos do barco. Ele mandou entrarmos no barco e passarmos para o outro lado. O controle da tempestade, quem tem é Ele. O controle do mar, quem tem é Ele. O controle da nossa vida, quem tem é Ele. Quando a gente perde o controle, Ele não perde. Quando a gente não sabe o que fazer, Ele sabe o que fazer. Quando a gente não tem solução, Ele tem. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente está querendo a solução ao invés de querer o Senhor Jesus.
Pedro queria andar sobre o mar em plena tempestade. Pedro não queria Jesus no barco em meio à tempestade. Nós não precisamos ter problemas resolvidos, nós precisamos de Jesus em meio aos problemas. Nós precisamos de Jesus em meio às nossas limitações, nós precisamos de Jesus no meio das nossas dificuldades, nós precisamos de Jesus nas nossas lutas. Nós não fomos chamados, nem fomos convidados pelo Senhor para nos sentir confortáveis nessa vida. Nós somos chamados pelo Senhor para chegar do outro lado, e nós vamos chegar lá para a glória do nome dEle. Não vai ser uma tempestade, não vai ser um mar revolto, não vai ser uma luta na família, não vai ser um filho desobediente, não vai ser um problema no relacionamento, no casamento, não vai ser um desajuste, não vai ser um problema de saúde, não vai ser um descontrole físico ou um descontrole emocional. Vai ser a presença do Senhor trazendo restauração para a nossa vida. É o que nós precisamos. Lembra de Jesus indo à casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro? E quando chegou lá, Marta preparando comida e preocupada em preparar algo para Jesus comer. Enquanto isso, Maria senta-se e ouve Jesus falar. E Marta fica incomodada com aquela cena, ela cuidando de tudo, ela preocupada com a comida, e Maria sentada. E ela vai até Jesus e diz: Senhor, mestre, eu estou ocupada, eu estou aqui quebrando a cabeça, cuidando de tudo, fogão ali, prato, a casa, a cozinha. Maria está aí sentada. Aí o Senhor diz o quê? Ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? É estar sentado? Qual a melhor parte? É não fazer nada? A melhor parte é estar com Jesus. A melhor parte é estar com Jesus. A gente quer o milagre de Jesus, a gente quer a cura de Jesus, a gente quer a bênção de Jesus, a gente quer o livramento de Jesus, a gente quer a salvação de Jesus. E esquece que Jesus é mais importante do que tudo que vem acontecer na nossa vida. Ele é mais importante. Antes de desistirmos, antes de dizer basta, antes de parar, é bom que a gente passe a pensar, a observar. Onde é que está Jesus nessa história? Onde é que está Jesus nesse momento? Será que ele está aqui perto de mim? Eu preciso de Jesus na minha vida. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Pedro quer ir ao encontro de Jesus. Jesus já estava vindo ao encontro deles. Jesus tem vindo à nossa vida diariamente. Todas as vezes que nós acordamos pela manhã, que nos levantamos, nós temos a oportunidade de tudo que vamos fazer, de todas as nossas decisões na vida, serem sob a direção e presença constante, fiel de Jesus na nossa vida. Mas a gente, ao invés de querer que Jesus esteja com a gente nesse momento, a gente já acorda pensando que o problema vai ser resolvido, a luta vai passar, e isso aí, como é que vai ser? Ai, meu Deus do céu, e essa prova, e esse desafio, e esse emprego sai ou não sai? Se o emprego vier ou não vier, o Senhor Jesus estará comigo. Se eu for aprovado ou não, o Senhor Jesus estará comigo. Se eu conquistar, se eu conseguir ou não, o Senhor Jesus estará comigo. Ele é mais importante do que qualquer coisa na minha vida. Nossos problemas, nossas dificuldades, elas são eternidade para a gente. Está no meio do mar, em meio a ventos, tempestades, o mar revolto, é uma eternidade para a gente. Pedro grita desesperado porque está para afundar. Jesus vem, pega-o, ergue-o e diz para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? E o versículo 32
Quando subiram no barco, o que aconteceu? O vento cessou. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Nós precisamos ouvir a ordem do Senhor. Nós precisamos obedecer a ordem do Senhor. Mas a nossa maior expectativa na vida tem que ser a presença do Senhor conosco. O vento para com a presença do Senhor, o vento se acalma, o mar se acalma com a presença do Senhor. A eternidade de angústia, de agonia para todos eles ali, encerra-se quando eles percebem que Jesus não apenas anda sobre o mar, mas que Jesus está conosco no nosso barco da vida. Jesus, ele não anda sobre a tempestade, Jesus, ele não anda sobre as águas, Jesus está conosco no barco da nossa vida. Aconteça o que acontecer, passemos pelo que tivemos que passar nessa vida, o Senhor Jesus estará conosco, estará no nosso barco, estará cuidando de nós, para a glória do seu nome. Resultado, depois do vento cessar, eles seguem, chegam ao outro lado. Os homens daquela região reconhecem que Jesus chegou naquele lugar. Reconhecem o Senhor Jesus. E vão buscar os doentes e trazem os doentes para eles, suplicando que eles apenas toquem na orla da roupa, do manto de Jesus. E o texto diz: e todos os que nele tocaram foram curados. Que o Senhor nos dê a graça, que a gente possa deixar de olhar para aquilo que está fora do barco, as expectativas que a gente tem em volta do nosso barco, em volta da nossa vida. Porque Jesus, ele quer estar no nosso barco. Ele quer estar no barco da nossa vida. Ele quer estar conosco nessa caminhada. E que ele nos dê a graça de poder tocar nele, tocar no seu manto e ver maravilhas, virtude do céu acontecerem na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecerá, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Em Jesus eu toquei salvação, encontrei plena paz para o meu coração. Ele muito me amou e no barco me colocou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta
Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Tá difícil, tá doendo, não é fácil. Dá vontade de parar, de desistir. Mas Ele toca em nós, Ele toca na nossa vida. E quando Ele toca, o toque dEle transforma, o toque dEle muda a nossa vida. Nós vamos cantar mais uma vez o coro desse hino. E se você hoje à noite deseja sair do seu lugar e vir aqui à frente, é um sinal de que você deseja tomar a sua decisão para ser tocado e servir ao Senhor. E nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos mais uma vez o coro, se você deseja, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Talvez, Senhor, nós hoje à noite não tenhamos ouvido coisas diferentes do que já tenhamos escutado outras vezes. Mas talvez, Senhor, hoje nós tenhamos necessidades que nós não percebíamos que tivemos em outros determinados momentos. Talvez a necessidade de permanecer no barco, mesmo tendo a oportunidade, talvez, de andar sobre as águas. Senhor, nós te adoramos, porque os que ficaram no barco não eram os covardes. Os que não ficaram no barco eram os teus servos como nós, que precisavam da tua presença no barco para a tempestade acalmar. Senhor, o Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um aqui. O Senhor sabe o que cada um está sofrendo, o Senhor sabe qual é a tempestade, qual é o vento que está soprando no barco, que de cada um que está aqui hoje à noite, ou daqueles que não estão aqui conosco neste culto, mas que estarão ouvindo a palavra e que estarão sendo alcançados pela mensagem. O Senhor sabe onde o vento está soprando. O Senhor sabe até que ponto, Senhor, é a nossa capacidade de suportar essa pressão, de suportar essa dificuldade, de suportar essa dor. Mas assim como nós acabamos de cantar, basta o teu toque, Senhor. Basta o teu toque para que a alma cansada vença, para que o que está fragilizado seja renovado em nome do Senhor Jesus. Para que aquele que teve perda não se sinta desiludido na vida, frustrado, mas creia que o Senhor dará uma nova oportunidade e que a glória da segunda casa, diz a tua palavra, é maior do que a da primeira. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. O Senhor nunca nos levou na direção de algo pior. Nós podemos, Senhor, nessa caminhada, sob a tua ordem, sob o teu comando, ter encontrado com situações que nós não contávamos, não esperávamos. Mas o Senhor sempre nos conduz
na direção do melhor nessa vida. Faz-nos, Senhor, sermos constantes, permanecermos no barco, sob a luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Para que, ó Deus, quando estivermos vivendo a quarta vigília da noite, a alta madrugada, Senhor, violenta, assustadora, possamos sentir que o Senhor está vindo ao nosso encontro e o nosso barco será invadido pela presença do Todo-Glorioso, do Todo-Poderoso, daquele que tem todo o controle, todo o poder. Bendito é o Teu nome. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, Sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.